presença do Senhor, amém? Para adorá-lo, para nos alegrar juntos em nome de Jesus, em uma só fé. Isso, que bom ver todos reunidos aqui na presença do Senhor. Já diz a palavra de Deus, quão bom e agradável é que os irmãos vivam em união, glória a Deus. Onde tem essa união, o Senhor, Ele determina a bênção. E eu creio que a bênção do Senhor está aqui neste lugar, glória a Deus. Vamos adorar o Senhor com alegria, na palma da mão, em nome de Jesus. Aleluia. No ritmo que todos conhecem, adorando ao Senhor, que é Deus Todo-Poderoso. Estamos aqui para que teu nome seja engrandecido, Senhor. Aleluia. Eu quero ouvir você declarando de todo o seu coração, em nome de Jesus, que você está aqui na presença do Senhor. Jesus, em tua presença reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti. Pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Lá em cima, Senhor, com alegria, só pra te adorar e fazer seu nome grande, grande, e te dar o louvor que é devido. Rezamos nós. Pode ser melhor pro Senhor, amém? Jesus, em tua presença reunimos, contemplamos a tua face e rendemos-nos a ti. Pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. Assim, ó, a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Lá em cima, bem bonito pro Senhor. Só pra te adorar e fazer seu nome grande, grande, e te dar o louvor que é devido. Rezamos nós aqui só pra te adorar, Senhor. Só pra te adorar e fazer seu nome grande, grande, e te dar que é devido. Rezamos nós. Isso na palma da mão, adorando o Senhor. Nós estamos aqui reunidos em uma só fé na presença dEle, para adorá-lo, para engrandecer o nome do Senhor. Eu quero ver a igreja adorando o Senhor Jesus com muita alegria. Você vai declarar mais uma vez: Jesus, nós estamos aqui na tua presença para te dar o louvor que é devido. Amém? Declare mais uma vez em nome de Jesus. Jesus, em tua presença contemplamos sua face e rendemos-nos a ti. Pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso
Senhor Jesus e fazer grande e te dar. Que lindo pro Senhor Jesus, diga isso. Estamos nós. Tá tão bonito que eu quero ouvir de novo, declare isso. Só te adorar e fazer seu nome grande e te dar. Que é devido assim, ó, faça assim, ó. Estamos nós lá em cima com alegria. Pro Senhor Jesus, aleluia, glória a Deus. Por isso que estamos aqui, amém? Toda honra e toda glória seja dada ao Senhor em nome de Jesus. Ele é poderoso, grandioso, amém? E a presença do Senhor é real aqui neste lugar. Como diz a letra dessa canção, o véu que separava já não separa mais. Hoje nós temos esse livre acesso à presença do Senhor, amém? Você não precisa estar distante. Através da sua oração, você vai se aproximando da presença do Senhor. E a presença dEle já é real aqui neste lugar, em nome de Jesus. Agora nós vamos nos preparar para ouvir a palavra de Deus. Então, como de costume, eu te peço, verifique seu celular nesse momento. Coloca no modo avião ou então no modo silencioso. Não deixa nada tirar sua atenção. Não deixa nada te tirar dessa presença maravilhosa que está aqui neste lugar. Amém? Que você esteja atento para ouvir aquilo que o Senhor Ele quer falar ao seu coração neste dia, em nome de Jesus. Glória a Deus. Se todos já verificaram, feche os seus olhos novamente. Continue nessa presença maravilhosa. Isso, você está na presença de Deus. Você veio aqui ao lugar certo para entregar o seu melhor diante do Senhor. Nós clamamos a Ti, ó Pai. Somente o Senhor que tem as palavras de vida eterna. O Senhor é tudo que nós precisamos para viver. Nós nos rendemos a Ti, Senhor Jesus. E isso, vai abrindo agora os seus lábios. Vai falando com o Senhor de todo o seu coração. A presença dEle é real aqui neste lugar. Ele é real e galardoador daqueles que o buscam, o que diz a sua palavra. Aleluia, o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo, eu creio, Senhor, que a Tua presença ela é real aqui. Nós nos rendemos, nós nos rendemos por inteiro. E isso vai se envolvendo com o Espírito Santo de Deus. Que seja mais do que uma canção, que seja a sua oração sincera para o Senhor. Você vai declarar com entendimento. O Senhor é tudo que nós precisamos para viver. E eis-me aqui diante da Tua presença, Senhor. Eis-me aqui diante do Teu altar. Eu vim entregar o meu tudo. Eu vim aqui para o encontro real e verdadeiro contigo. Como aquele homem que encontrou um bom tesouro e ele vendeu todas as suas fazendas. Nós também, Pai, abrimos mão de tudo para ter a Tua presença. Não podemos perder o nosso bem mais valioso, que é a presença do Senhor. Por isso te pedimos, vem nos envolver em nome de Jesus. Leva, Senhor, a Tua igreja a um nível, Senhor, de intimidade contigo. Leva-nos, Senhor, nós queremos Te adorar em espírito e em verdade. Que o Teu Espírito Santo flua aqui neste lugar, Senhor. Derrama a Tua glória em nome de Jesus. Aleluia, levante as suas mãos aos céus. Você veio aqui para adorar a Ele. Isso, que o nome do Senhor seja engrandecido.
Que o nome do Senhor seja engrandecido aqui neste lugar. Em nome de Jesus. Você vai declarar de todo o seu coração. Aleluia. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, por ti vou caminhar. Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim, preparado pra mim. Levante suas mãos e declare: eu me rendo, eu me rendo aos seus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos seus braços, onde encontro o meu refúgio. Eu me rendo, eu me rendo aos seus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos seus braços, onde encontro o meu refúgio. Pai, nós estamos na Tua presença e viemos aqui para poder ter comunhão. Que nessa noite, essa gente que aqui está, seja tocado pelo Teu poder. Que esse povo possa experimentar da Tua bondade, da Tua grandeza. Que nesse dia a palavra da verdade abra-lhes o entendimento e eles possam desfrutar da paz. A Tua palavra diz que o efeito da justiça será a paz. Então que o Senhor trabalhe em cada coração no dia de hoje, trazendo-lhes o entendimento, o conhecimento e a manifestação da Tua verdade. Está escrito que o Senhor é Espírito, e aonde está o Espírito do Senhor nós temos liberdade. Então faça fluir agora com liberdade a Tua presença no meio desse povo. Essa gente que entrou aqui desejosa por um encontro contigo, um encontro com a Tua palavra, e que não sairá deste culto do mesmo jeito que entrou, mas vai poder viver os benefícios da Tua presença. O salmista Davi, ele disse que na presença do Senhor nós temos abundância de alegrias. Ah, Pai, essa presença fez com que Moisés durante 40 anos guiasse aquele povo, e a Tua palavra diz: a presença estava com ele para o fazer descansar. Então que isso viva no meio de nós agora, que isso se revele ao coração de cada um que está aqui, e que eles possam ser nesse dia libertos, ó Deus, de qualquer obra contrária. A Tua palavra diz que se o Filho nos libertar, verdadeiramente nós seremos livres. Então que nesse dia aconteça uma libertação. Oh meu Deus, que aquilo que está atrapalhando a nossa caminhada seja lançado por terra. Oh meu Deus, faz uma grande obra hoje aqui. É o que eu quero te pedir de todo o meu coração. E que nesse momento a paz que excede todo entendimento guarde os nossos corações e os nossos sentimentos em Cristo. É o que eu te peço.
de todo o meu coração, em o nome de Jesus. E você diga que assim seja, diga graças a Deus. Vamos aplaudir ao Rei dos Reis. Glória a Deus. Amém. Boa noite, tudo bem? Vamos sentar, por favor. Bem-vindos à casa de Deus. Que o Senhor faça uma grande obra na sua vida hoje aqui. Amém? Nós vamos meditar na palavra e eu tenho a certeza que a vitória vai acontecer. Eu estou estudando com os amigos o Evangelho de Lucas, capítulo 1. Você pode abrir a Bíblia? Vamos lá então. Lucas, capítulo 1. O Lucas, ele vai relatar um pedacinho da história que começa a trazer de volta a manifestação de Deus depois de 400 anos de silêncio. A revelação do Antigo Testamento termina com as palavras de Malaquias, e Deus ele dá um intervalo de 400 anos sem dar uma revelação específica para o povo. E aí chega um momento onde o Senhor vai voltar a operar de forma visível na presença das pessoas. Só que Deus ele não é Deus de confusão. Você já leu isso na Bíblia? A Bíblia diz que ele não é Deus de confusão. E lá no livro de Amós, capítulo 3, versículo de número 7, se não me falha a memória, diz que certamente o Senhor não fará coisa alguma sem revelar primeiro o segredo aos profetas. Então Deus sempre usou mensageiros para publicar aquilo que ele desejava fazer. Então, o que acontece? A Bíblia Sagrada diz que havia um sacerdote chamado Zacarias. E ele, casado com a sua mulher, a Isabel, eles já tinham, vivido muitos e muitos anos e não tinham gerado filhos. Só que a Bíblia Sagrada diz que eles eram justos e irrepreensíveis nos mandamentos de Deus. E diz que chegou a época da turma do Zacarias ir ao templo fazer as suas obrigações sacerdotais. E o Zacarias, ele entra lá no sorteio para poder entrar dentro do santuário. Aí diz a Bíblia que coube-lhe em sorte entrar no templo para poder oferecer diante do altar o incenso. E diz que quando ele está lá fazendo a oferta em prol do povo, aparece lá um anjo de Deus em pé do lado direito do altar. Você está vendo aqui do lado esquerdo, mas o seu direito é aqui, né? É isso, né? Então, do seu lado aqui. E a Bíblia diz que ele fica preocupado e o anjo fala: olha, Zacarias, não é para você ficar com medo. A sua oração foi ouvida. E uma coisa que é interessante, durante várias ocasiões na Bíblia, a palavra do Senhor relata sobre mulheres que foram curadas da esterilidade. Não estava vindo para a igreja agora, eu fui em casa buscar a família, e o missionário estava pregando sobre a história de Jacó, e ele comenta que a Rebeca era estéril, e o Isaac ficou durante 20 anos orando por ela, e Deus foi lá e respondeu. E no caso de Zacarias e Isabel, também Deus atendeu a oração. E aí o que acontece? O João Batista ele viria para poder fazer aquela transição, da antiga aliança para a nova aliança. E o que acontece? Mudaria a aliança, também seria necessário com que as pessoas mudassem o seu jeito de ser. Isso é uma coisa muito importante. No Antigo Testamento, as pessoas elas viviam de apenas realizar o cerimonial, o ritual. Ou seja, eles cumpriam o ritual, estava tudo certo. Só que agora chegaria uma dispensação que Deus não olha apenas a obra física. Deus vai olhar para o coração das pessoas.
Aí o João Batista vai preparar esse tipo de caminho. Eu vou ler com vocês aqui, primeiro o capítulo 1 de Lucas, no versículo 16 e 17. Aí depois a gente vai avançar um pouquinho na história, para você poder chegar junto comigo ao conhecimento que Deus preparou para nós nesse dia. O anjo está conversando com Zacarias e ele vai dizer o seguinte, versículo 16. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. E irá adiante dele, no espírito e virtude de Elias, para quê? Para converter o coração dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor o quê? Um povo bem disposto. Então, o anjo conta para o Zacarias que está acontecendo 3 problemas com a nação. Os filhos estão distanciados dos seus pais, o coração deles está rompido. Diz que as pessoas estavam vivendo uma rebeldia, uma rebelião, uma desobediência, e o povo não era disposto para servir a Deus. Isso é bem importante a gente entender. Quando ele fala que o coração dos pais precisa voltar para os seus filhos, teve um dia desse aqui que eu gastei um tempinho falando. Nós temos que ter um pouco mais de atenção com aquilo que anda acontecendo com essa geração que vem depois de nós. Para você ter uma ideia, lá no livro de Juízes, capítulo de número 2, a Bíblia Sagrada que morre Josué. E morrem também os anciãos que prolongaram os seus dias nos dias de Josué. E a Bíblia diz que levantou-se uma geração que não conheceu o Senhor. E aí eu sempre uso esse texto para comentar o seguinte: essa geração lá do Josué e dos anciãos, eles não conseguiram passar o legado. Eles não conseguiram comunicar a fé. E aí o que acontece? O povo que não era evangelizado começaram a acreditar em outras crenças. A região ali de Canaã era uma região de pagãos, de idólatras, de feiticeiros, de pessoas que faziam culto com o corpo para os demônios, e onde você ouviu o culto com o corpo, eles se prostituíam para dar oferenda aos deuses. E os israelitas, pelo fato de não terem sido instruídos desde a tenra infância, foram por esse caminho. E aí o que acontece? Isso foi se repetindo de geração em geração. Tanto que você vai perceber que durante a história, várias vezes Deus está levantando profetas para questionar a mesma coisa. A idolatria, a imoralidade, o culto ao mal. Só que agora vem o quê? Vem uma oportunidade nova. Você vai pegar a história de Israel, você sempre vai ver isso. Deus tentando fazer com que a aliança seja reatada. E agora ele fala, olha, você vai prestar atenção nessas 3 coisas. Ele vai pregar para que o coração dos pais volte sobre os filhos, ou seja, eles se interessem em comunicar a fé. Agora, uma coisa bem importante, isso aqui, o João Batista, ele ia trazer da onde isso? De dentro da casa dele. Porque esse legado, não adianta querer aprender com o vizinho, com o tio, com o parente. Isso aqui é comunicado por quem? Pelos pais. Então, isso era uma coisa que viria de dentro da casa dele. Aí ele fala, ele também vai comunicar com os rebeldes para que eles aprendam a prudência dos justos. Então, o que acontece? Nós temos nessa vida exemplos bons e exemplos ruins para observar. O que a Bíblia quer que eu e você façamos? Que nós fiquemos copiando quem faz besteira? Não. Nós temos que pegar os bons exemplos. Ah, mas eu não tenho bom exemplo para me espelhar. Então você vai fazer o seguinte, você vai colocar na sua cabeça que você vai ler pelo menos cada semana um desses livros aqui, Mateus, Marcos, Lucas e João. Para que isso, pastor? Para você pegar um bom exemplo.
Esses livros falam de quem mesmo? De Jesus. Se não tem homem bom para você se espelhar, então você vai se espelhar no Salvador. Ah, mas aí não tem graça, pastor, não é visível. E vou te dizer, você nunca vai ter experiência visível com Jesus, nunca. Não vai ter experiência visível com ele, nunca. Ah, ele apareceu na minha casa vestido de branco. Ixi, então alguma coisa errada aconteceu aí. Coloca para mim na tela o Apocalipse 19:13, vai lá. Será que Jesus foi na lavanderia? E estava vestido como? De uma veste salpicada de sangue. E o nome pelo qual se chama é o quê? Então o que foi na sua casa tinha roupa branca? Será que ele foi lavar a roupa antes de te visitar? Não. Então esse negócio de vir Jesus de branco ou é coisa da cabeça das pessoas, ou é experiência demoníaca. Eu já ouvi relatos, né, de pessoas, principalmente escritores, falando que as pessoas viam Jesus de branco. Ué, que esquisito. E eu vou te falar uma coisa aqui, bem importante. A Bíblia Sagrada diz lá no Hebreus 11:6 o seguinte: é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe. Então, para mim conseguir ter essa comunhão com Deus, não vai ser uma coisa visual. Crer é algo que não se vê, não é verdade? Você expressa a crença por algo que não se enxerga. Então ele falou, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que ele é o quê? Galardoador, ele recompensa aquele que o busca. Então eu não tenho que ficar esperando que eu vou enxergar alguma coisa. Olha, eu estou aqui na igreja, eu comecei a orar, começou a piscar a luz. Não tem nada a ver com Deus, é a lâmpada que está queimando. Diga amém? Agora há pouco estava quente, agora já começou a melhorar, não melhorou? Está começando, aqui pelo menos está começando a soprar um negocinho mais gelado. Ah, esse frio aqui é a presença de Deus, não é o ar-condicionado que arrumaram. Glória a Deus. Porque as pessoas elas querem essas sensações físicas, elas querem sentir alguma coisa, elas querem ver alguma coisa, e não precisa. E vou lhe dizer, muita gente anda pelo caminho da rebeldia porque eu faço o que é certo e não aparece nada. E provavelmente não vai aparecer nada nunca. Você faz o certo porque é certo, ponto final. Glória a Deus. Eu vou te falar uma coisa, tem gente que não está dentro da igreja e que tem padrões morais elevadíssimos. Eu, por exemplo, eu não nasci em lar crente. E lá na minha casa, minha mãe falava que era errado roubar. Na sua casa falaram? Sem ser crente? Falava que era errado você mexer na coisa dos outros? Era. Não falava pra gente que era errado mentir? Não falava de errado de várias coisas relacionadas ao padrão humano? Então, eu preciso colocar uma coisa dentro da minha cabeça. Fazer o certo é a minha obrigação. Fazer o certo é a minha obrigação, é um padrão de conduta moral que toda pessoa de juízo deveria adotar. Só que essas pessoas aqui, mesmo sendo o povo de Deus, precisava alguém ficar lá falando: ô rebelde, faça as coisas corretamente. Por exemplo, nós temos na igreja várias pessoas que estudam. Tem os estudantes da escola do ensino fundamental, do ensino médio e do ensino superior. E todos eles, para poder atingir lá uma nota, não tem que se esforçar, não tem que se dedicar, não tem que fazer o que é certo, não tem que abdicar de uma série de coisas para poder se dedicar ao estudo? Tem ou não tem? Tem. E aí chega às vezes alguns e fala: pastor Jamil, eu quero que o senhor ore porque eu vou fazer uma prova amanhã. Eu já logo pergunto, antes da gente orar, você está estudando? Aí dá uma de chiquinha, né? Adianta eu orar para a pessoa passar na prova se ela não estudou? Não. Esse teimosinho aí, esse rebelde tem que ir para onde? Tem que ir para a prudência do justo. Não é verdade? Vai para a prudência. Eu vou me dedicar. Eu tenho dificuldade nessa matéria. Pois eu vou focar aqui um pouquinho. Eu vou pegar lá os vídeos da internet e vou ficar assistindo lá vídeo aula. Quem é do tempo aqui do Telecurso 2000? Cadê os velhos aí? Igual eu. Não ficava passando de madrugada lá na TV? Aula de matemática, né, pastor S? Não é do seu tempo, né? O pastor João Neto é. Né? Ela passando, agora nós vamos aprender aqui sobre a fórmula do Bhaskara. E eu lembro que eu era criancinha e ficava assistindo aquilo ali, já estava aprendendo. Quando chegava na escola, eu já sabia. Glória a Deus.
Não, o pessoal fica perdendo tempo com besteira, aí não aprende, aí vai pra vida aí com esse entendimentozinho desse tamanho, acha que a vida é dancinha de TikTok, lá ficar rebolando pros outros, botar coração. Não, meu irmão, tá repreendido esse negócio. A Bíblia diz que ele viria para trazer o coração dos pais para os filhos e tirar os rebeldes daquele caminho de rebeldia, de comodismo, de vida toda errada, para a prudência dos justos. O que é certo? O certo é isso aqui, então nós vamos viver dessa maneira. E aí ele termina dizendo o quê? Com o fim de preparar para o Senhor o quê? Um povo bem disposto. Pessoas que, se precisarem fazer, vão fazer. Por exemplo, eu comentei com você aqui a respeito do Isaac. O que acontece? Você lê na Bíblia o Gênesis 24, você vai ver literalmente como que Deus enxerga esse assunto de vida sentimental. Pastor, eu estou começando a gostar de alguém. Vai ler o Gênesis 24, você vai entender lá. O Abraão, a Bíblia Sagrada diz que ele já estava abençoado em tudo. Ele chama lá o seu servo, lá o Eliezer, e fala para ele, olha, você vai lá para a terra da minha família e vai procurar uma esposa para o meu filho. Eu não quero que ele case com essas mulheres aqui de Canaã. Essas mulheres aqui é tudo doida. Glória a Deus. Aí o que acontece? Ele fala, mas eu vou procurar essa menina, e se ela não quiser vir junto? Se ela não quiser vir junto, você está dispensado desse juramento que você está fazendo aqui para mim. Você entendeu? Entendi, sim, senhor. Então vai na benção. E ele vai lá para aquela terra e ele para junto lá de um lugar de beber água. Era costume da época que eles não levavam água até os lugares, eles traziam animais até as nascentes para que os animais ali bebessem. E aí ele está lá parado e ele fala para Deus, Senhor, eu vou ficar aqui observando as moças que vão trazer os rebanhos. Quem que levava os rebanhos? As moças, olha só que interessante, né? Levar as moças vão trazer aqui os rebanhos e eu quero pedir para o Senhor um sinal. Eu vou chegar para ela e vou pedir, me dá um pouco de água aí? E ela vai dizer, bebe água, meu Senhor. E olha só, não vou dar água só para o Senhor, não, vou dar água também para os seus animais aqui. Aí de repente veio lá uma tal de Rebeca. E ele falou, opa, tudo bem, moça? Tudo bem. Você me dá um pouquinho de água para mim beber aí? E ela pega e dá água para ele. E ela fala, olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou não só dar água para o senhor, mas também vou dar água para o seu rebanho. E a Bíblia diz que ele ficou olhando. Só que ele, opa, deixa eu ver se Deus está confirmando esse negócio. Aí ele pergunta, a senhorita é filha de quem? Ah, eu sou filha do Betuel, sou irmã do Labão. Aí ele ficou animado, porque era parente do Abraão. Aí ele conta um pouco da história para ela. E ela fala, então vamos lá na minha casa que eu vou apresentar o senhor para minha família. Aí foi lá, apresentou para quem? Para a família. Ele chega lá e conta que Deus abençoou o Abraão e etc, etc, etc. E ele fala, olha, eu fiz uma oração e é essa moça aqui que Deus preparou para casar com o filho do meu Senhor. E aí eles perguntaram para ela, você quer ir, minha filha? Ah, eu quero. Ah, então fala o seguinte, deixa a moça ficar mais um tempo. Não, ela quer ir, então ela vai agora. Glória a Deus. Esse negócio de, eu vou, não vou, isso aí não dá certo, não. É para casar, é para casar. Glória a Deus. Aí o que acontece? Eles pegam e abençoam a Rebeca para que ela vá. Aí, a Bíblia Sagrada diz que a família abençoa. Eles vêm perguntar para mim, como é que faz, pastor Jamil? Primeira coisa, o que a família acha? Ah, mas não, meu pai não gosta, minha mãe não quer, não sei o quê. Eu falei, então para com esse negócio. Isso não vai dar certo. Porque a família precisa o quê? Abençoar. Ah, mas nós entendemos que é amor de Deus, é de Deus, é de Deus. Então, se é de Deus, Deus vai trabalhar no coração de todo mundo. Aleluia! Porque eu já vi nesses anos que eu prego, também o cidadão chegar para a moça e falar, Deus falou para mim que eu vou casar com você. Aí ela diz, mas ele não falou nada para mim. E aí? Deus fala só com um? Fala com os dois.
Falou com os dois, falou com a família. Tá todo mundo ali na comunhão, todo mundo no espírito? Beleza. Aí, abençoaram a Rebeca, ela montou lá no camelinho e foi indo. Aí o que acontece? Viajaram alguns dias, de repente eles estão chegando lá perto da casa. Tá lá o Isaac saindo do meio do mato, porque ele tinha ido fazer o quê? Orar. Aí ela perguntou, quem que é aquele rapaz bonitão? Ah, aquele ali que é o filho do Abraão, aquele ali que vai ser seu marido. A Bíblia diz que ela faz o quê? Que ela cobre-se. Hoje em dia, ai pastor, o rapaz está vindo ali. Ai, deixa eu ver aqui. Ela quer mostrar. A Rebeca fez o quê? Se cobriu, ela escondeu. Se o cara gosta de você por causa do corpão que tu exibe, minha filha, ele não é um homem, ele é um urubu. Porque ele está preocupado só o quê? Só com a carne. Se o que está chamando a atenção no sujeito é apenas as curvas, a silhueta, né? Aquele ar chamativo, essa mulher dá um calorão. Que calorão? O que, rapaz? Uma vergonha na sua cara? A Bíblia diz que ela se cobriu. Aí chegaram, o cidadão chamou Isaac e falou, olha, o negócio é o seguinte, seu pai mandou ir lá na terra da sua parentela, essa aqui é a Rebeca, ela é a resposta de Deus para a sua vida, entendeu? Tal. O Isaac falou, vem cá, por gentileza, dona Rebeca. Levou para a tenda e a partir daquele momento, marido e mulher. E foram felizes? Não, mentira, não foram não. Porque tem gente que casa e pensa que vai ser assim, né? Foram não. Aí, beleza, casaram, bonitinho. Primeiro mês, segundo mês, terceiro mês. O que era natural acontecer? O que era natural acontecer? Engravidar. A mulher não engravidava. Era estéril. A Bíblia diz que o Isaac começa a orar. E deixa eu te falar uma coisa. Naquele tempo, não havia palavra. Eles seguiam um código de ética da época chamado Código de Hammurabi. E lá no Código de Hammurabi estava escrito que se o sujeito casasse com uma mulher e ela não pudesse dar para ele filhos, o que ele podia fazer? Ele podia casar com outra. E não quero casar, mas quero uma mulher só para gerar filhos. Já ouviu falar das concubinas? Concubina era só a mulher para dormir e ter filho. Era só isso. Ele fez isso? Casou com a segunda? Trouxe uma concubina? Não. Fez o quê? Perseverou na oração. Às vezes você acha, a pessoa com quem eu casei tem defeito. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você não tem? A pessoa com quem você casou tem defeito. Mas você também não tem? Claro que eu tenho. O Isaac, olha aqui para mim, o que é isso aqui? Entre aspas, ele curou o defeito da esposa como? Na oração. Ele curou o defeito da esposa Por que vocês estão falando tão baixinho assim? Vocês não estão acreditando que Deus muda? O Isaac resolveu o problema da esposa dele como? Na oração. Como é que a gente consegue mudar o cônjuge? É na oração e não na falação. Diga oração, não é falação. Certo? Diz que depois de 20 longos anos, a Rebeca engravidou. A Bíblia Sagrada diz que dentro da barriguinha dela tinha o quê? Quantos? 2 meninos. E diz a Bíblia que estavam brigando lá dentro. Eu fico imaginando isso aí, né? Que loucura, dentro da barriga da mulher, os meninos brigando. E o que acontece? A Bíblia diz que a Rebeca vai perguntar para Deus. Hoje de manhã, um casalzinho aqui da igreja me procurou. Pastor, queremos conversar com o senhor. Eu olhei para a cara da moça e falei, você está grávida, né, irmã? Como é que o senhor sabe? Eu falei, tem cara, fica na cara. Fica escrito na cara da mulher que ela vai ser mãe. Alguém assim consegue olhar e perceber? Pastor Jamil é batata. Pastor Jamil bate o olho, vê na testa assim, está escrito, gestante.
Aí o que acontece? Ela engravidou, os meninos brigando lá dentro. E ela vai perguntar para Deus, Deus, o que está acontecendo? Você vê que ela não foi nas vizinhas, né? Olha, fulana, como é que foi tua gravidez? Não. Ela pergunta para quem? Para Deus. E Deus fala para ela, olha, aí dentro tem duas nações. Um povo vai ser maior do que o outro. Só que o povo mais forte vai servir o mais fraco, o maior vai servir o menor. E aí o que acontece? Chega o dia do nascimento, saem os meninos. A Bíblia Sagrada diz que um sai e o outro sai como? Agarrado no calcanhar. Tipo assim, nós vamos disputar durante a vida inteira. A Bíblia diz que os meninos crescem. O Esaú resolve ser o quê? Caçador. Eu vou ficar dando tiro nos bichos pelo mato aí. O Jacó decide, eu vou ser um cara de casa. A Bíblia diz que ele era homem simples, um cara tranquilo. Vou ficar aqui em casa com o meu pai, vou ajudar meu pai, vou ajudar minha mãe. Só que nessa de ficar em casa, ele ficou ali também fazendo o quê? Aprendendo. Porque se tem uma coisa nessa tradição desses hebreus, eles davam muito valor para a tradição oral. O que é isso? Alguém tinha ali caderno, livro para ler? Então os valores eram comunicados como? Contando. E ele aprende que existe a bênção para o primogênito. Ou seja, o filho que nasceu por primeiro, esse tem direito à bênção da família. E ele falou, peraí, eu não nasci por primeiro. Ou seja, a bênção é de quem? A bênção é do outro. Mas eu acredito que eu posso viver isso. O irmão daquele jeito, o homem do mato, não aprendeu nada sobre a bênção. Chega em casa um dia do campo e está lá o irmão preparando lá um guisado com lentilha, tal. E o irmão fala, me dá essa comida aí. Falou, não é assim não, pai. Eu quero que você me pague pela essa comida que eu vou te dar. O que você quer? Me vende a tua primogenitura. Eu tô a ponto de morrer, que me serve esse negócio de bênção? Pega para você. Então promete que você vende aqui. Né? Se fosse hoje em dia, assina. Promete que você está vendendo. Eu não só prometo, como eu juro. Beleza. Pratinho de comida, pãozinho, ó, comeu, bebeu, foi embora. A Bíblia diz que ele fez o quê? Desprezou a primogenitura. Desprezou hoje. O tempo passou. O pai já está velhinho, já não estava enxergando. Ele fala, olha, eu quero abençoar os meus filhos. O Isaac não sabia o que tinha acontecido. Aí a Rebeca escuta e ela se lembra do que Deus falou quando ela estava grávida. Estão lembrados? O maior será servido, aliás, o menor vai ser servido pelo maior. O Esaú era o maior. Mas quem comprou a primogenitura foi o Jacó. Então ela chama e fala, meu filho, você vai se vestir desse jeito aqui, vai preparar a caça para o teu pai e ele vai te abençoar. E diz a Bíblia que ele foi lá e se apresentou e o Isaac o abençoou. Aí dali a pouco chega o Esaú. Meu pai, vim aqui receber a minha bênção. Aí ele falou, peraí, mas... Não, teu irmão veio e levou. Já abençoei ele. E você vê que coisa. Ele fica lá, mas pai, não sobrou nenhuma bênção para mim? Meu filho, não sobrou. Você veja, o que ele desprezou durante toda uma vida, não adianta, na hora que está perdendo, querer recuperar. A Bíblia Sagrada diz, lá no livro de Hebreus, capítulo 12, que ele buscou com lágrimas. Conseguiu? Por que o João Batista iria pregar para que as pessoas fossem bem dispostas para Deus?
por causa desses exemplos, elas não vivem com disposição. Aí quando elas têm aquela sensação de alguma coisa vai dar errado, aí elas querem, agora eu vou mudar, agora eu vou fazer diferente, agora já foi. O Esaú chorou e conseguiu? Não. Então, o que eu quero que você entenda? Eu relatei todos esses casos aqui, falei da vida sentimental. Você pode prestar atenção. Para poder viver essas coisas, tem que ter um zelo, tem que ter um cuidado, tem que ter um carinho pelas coisas. Quem é aquele tipo de gente que vive empurrando a vida com a barriga, não vai conseguir. Então, quando o João vem para trazer esse tipo de recado, ele queria comunicar para as pessoas que a coisa tem que ser levada a sério. Às vezes nós comentamos aqui na igreja, pessoal, aprenda uma coisa, de Deus ninguém zomba. O que o homem semear, isso ele ceifará. Isso eu escuto na igreja desde o primeiro dia que eu cheguei. Desde o primeiro dia que eu cheguei, olha, planta direitinho porque você vai ter colheita. Mas as pessoas fazem o quê? Plantam errado. E aí, o que vai se fazer? Então, quando ele fala, o Zacarias, teu filho vai vir e vai preparar para Deus um povo o quê? Bem disposto. Porque a partir desse momento vai ser começado a trazer-se uma mensagem para o coração deles e eles vão precisar se doar para poder viver essa mensagem. Aí o que acontece? Passa-se um tempo, coisa de 6 meses, o anjo vai lá para Nazaré e visita uma tal de Maria. E fala, Maria, você achou graça diante de Deus. Você vai dar à luz um filho, o nome dele vai ser Jesus, e ele vai salvar o povo dos pecados. Olha, você é agraciada por Deus. E aí o que acontece? Estava feita a obra. Um iria preparar o caminho para o outro. Só que o intuito era o quê? Que as pessoas que tivessem contato com aquela palavra, com aquela mensagem, se tornassem pessoas o quê, gente? Bem dispostas. Não pode ter crente meia boca. Está conseguindo entender? Não pode ter crente meia boca. As pessoas elas querem viver uma vida dupla. Eu estava comentando no outro culto. Sobe aqui, Bruno, por favor. O Bruno ele é baterista aqui da igreja. Cadê? O Rodrigo está aí? Não está mais? Cadê? Está no estacionamento. Eles dois tocam bateria aqui na igreja. Aí o que acontece? Quanto que a igreja paga para você tocar a bateria? Nada. Não paga nada? Sério? Aí o que acontece? Ele está aqui na igreja servindo, ele não ganha nada para ser baterista da igreja. Na igreja, o baterista é um obreiro voluntário como os outros. Aí o que acontece? Nós estamos agora na época do São João, não é? Aí não tem as danças do boi aí? Aí o que acontece? Chega alguém e fala para ele, ó, o negócio é o seguinte, tem um negócio lá para você batucar lá no boi. Não dá nada não, você só vai colocar uma tanguinha lá só e vai, né? Paga bem. Aqui na igreja você não ganha nada. Paga 500 por dia. Se ele não tem uma boa cabeça, se ele não tem uma fé constituída na rocha, ele vai balançar ou não vai? Hã? Com certeza vai. No outro culto eu estava falando sobre pessoas que são encorajadoras da fé alheia. Aí o que acontece? Ele chega e conta lá pro Alex. Vai lá e contar pro Alex lá que você vai botar a tanguinha para bater o tambor. Vai lá contar pro Alex lá, rapaz. Aí o Alex vai falar para ele, não, senhor, não vai não, tá doido, rapaz? Deus tem um plano na sua vida, Deus tem um chamado para você, tal. Aí o que acontece? Ele fica com a fala do
do irmão que o incentivou. Aí o que acontece? Graças a um ali que é bem disposto, a gente conseguiu salvar outro para que o outro fique bem disposto para Deus também. Porque não tem como servir a dois. Por exemplo, deixa eu ver aqui. Eu tenho aqui os elementos da Santa Ceia. Cadê o câmera que vai subir aqui no altar bem rapidinho? Pronto. Nós temos aqui os elementos da Santa Ceia, que é o sangue e o corpo de Cristo. Nós, quando participamos da Santa Ceia, nós colocamos o corpo e o sangue dentro de nós. É isso? Automaticamente, Jesus está dentro de mim. Aí o que acontece? Está lá o Bruno, colocou o corpo e o sangue de Cristo dentro de si. Aí ele sai daqui, tira o uniforme de obreiro, coloca, como é que é o nome do acessório lá? A tanguinha e vai lá tocar para o boi. Ele levou Jesus para onde? Hã? Pastor, o senhor está sendo preconceituoso com a cultura. Não estou sendo preconceituoso nada não, irmão. Cada um faz da sua vida o que quiser. Se você quiser botar melancia na cabeça, o problema é seu. Mas o que acontece? Eu fiz um compromisso de ser de Deus. Deus obriga alguém a servi-lo? Nunca fez isso. Então o que acontece? Eu comi do corpo, bebi do sangue e Jesus está aqui dentro. Para onde que eu vou levá-lo hoje, amanhã, terça, quarta, quinta, sexta, no outro sábado, no outro domingo? Pastor, tem umas recaídas aí de vez em quando, eu vou lá para o bar beber. Você colocou Jesus dentro de si e vai lá para aquele ambiente? Pastor, tem meus esquemas aí, meus esquemas. Que esquema o quê, rapaz? Esse livro aqui, que eu creio que você acredita, diz que o homem é marido de uma só mulher. Mulher é mulher de um só marido, ponto final. Mas agora que eu descobri a pessoa da minha vida... Não, você encontrou a pessoa da sua morte, meu irmão. Para de palhaçada. Mas o casamento está uma confusão. Não. Nós vamos para a igreja, vamos buscar Deus, vamos falar com o pastor, vamos pedir oração, vamos pedir ajuda. Nós vamos curar essa nossa relação. Vamos ou não vamos? Não sei se eu quero continuar. Não, aqui está escrito aqui, ó, até que a morte nos separe. Eu não quero morrer. Você quer morrer? Eu também não quero. Então vamos lutar. Glória a Deus. Esses dias eu fui fazer um casamento e eu disse, olha, isso aqui, eu tenho no dedo aqui, é uma aliança. Cadê o cameraman? Vamos fazer aqui a didática. Alguém consegue enxergar onde está o começo e onde está o fim disso? Alguém consegue? Não. Isso é a aliança. Se você levar lá para o cara, o Orives lá que fez essa aliança, e falar para ele, aí pai, acha aí onde termina. Talvez nem ele saiba onde está mais. Quando você vai participar da Santa Ceia, o que a gente fala? Este cálice é o Novo Testamento no sangue de Jesus, o sangue da nova e eterna aliança. Isso aqui é uma aliança para não acabar. A única coisa que autoriza o fim da aliança é a morte. Pastor, mas e os pecados, os adultérios? Eu não estou comunicando com gente de Deus? Estou comunicando com gente de Deus? Então não vou me preocupar com essa parte. Então eu que sou de Deus, eu vou fazer o seguinte, eu vou lutar para manter a aliança. Pastor, mas as pessoas mudam com o tempo. Todo mundo muda com o tempo, chuchu. Aprenda isso. Guarde isso dentro do seu coração. Todo mundo muda. Mas lá em casa o meu mudou para pior. Mas pensa em você também, se você também não contribuiu para essa piora. Porque é muito fácil apontar o dedo para o outro, não é verdade? Se examinar mesmo, ninguém quer. Então vamos parar um pouquinho, vamos colocar a cabeça no lugar. Vamos pedir para Deus. Essa semana o missionário estava fazendo reunião com os pastores do Brasil todo, ele estava falando sobre isso. Eu já estou de olho aqui, porque, né? Eu já devo ter contado isso aqui? Com certeza já contei.
Eu estava lá em Curitiba, numa igreja, e chegou um cidadão para assistir o culto. E ele assistiu o culto todo, e cantou, e bateu palma, e participou. E aí terminou o culto, e ele falou: pastor, eu queria falar contigo. Falei: pois não. Primeira vez do senhor aqui? É a primeira vez. Gostei muito do culto, pastor, o senhor prega muito bem, hein? Parabéns. Quando começa a elogiar demais, como é que diz o ditado aí? Quando a esmola é demais? Falei: rapaz, o cara nunca me viu, já está me exaltando. Falei: fala, o que tu quer, moço? Não, é que eu sou da igreja A, B, C, D, X das quantas. E é o seguinte, eu queria pedir oração para o senhor, porque eu estou orando com uma moça para casar. Até aí tudo bem. Eu olhei para ele tinha uns 50 e tanto, falei: rapaz, você não casou até agora? É, pastor, deixa eu te contar. A minha mulher, ela está com câncer terminal. E eu já estou orando com essa outra, porque quando a minha bater as botas, já está tudo certo. Eu sou sincero com você, a hora que eu olhei, eu não acreditei. Eu falei: cara, você saiu lá da tua casa, assistiu o culto, e me esperou até agora para me contar um negócio desse? Eu falei: você tem que tomar vergonha na sua cara, rapaz. Falei: vai lá para a sua igreja lá e fala para o seu pastor esse negócio. Não, eu já falei para ele, ele não concorda. Ah, então você está procurando um doido para concordar com você? E agora vamos ficar com a parte triste. Você sabia que ele vai procurar uns doidos e vai encontrar? Vai chegar alguém que vai dizer para ele: não, senhor, Deus entende você. Qual que é, gente, o ministério do João? Preparar para Deus. Falei: meu amigo, você vai para o inferno, cara. Eu falei: tira uma dúvida aqui. Essa mulher sabe que você está esperando a outra morrer para casar com ela? Não, ela é a cuidadora da minha mulher. Eu não era maranhense nessa época, mas se eu fosse, eu ia dizer éguas. Como é que é? O diabo é moleque, né? O diabo é moleque. Mas você está conseguindo entender? O que acontece com o ser humano quando ele não é bem disposto para Deus? Ele faz as piores loucuras. E eu vou te falar uma coisa, o cara está tão convencido que ele acha que ele está o quê? Que ele está certo. Para ele chegar ao ponto de ir no culto, assistir a reunião, procurar o pastor e pedir para o pastor orar, ele está completamente convicto que ele não está fazendo nada de errado. E deixa eu lhe dar uma notícia aqui. Se você não tiver juízo na sua cabeça, daqui a pouco você está buscando validação pelas coisas que são erradas. Então, qual que era o propósito do João? Preparar para Deus um povo bem disposto. Um povo que tem a palavra por regra de vida e que não sai da palavra. Porque um povo bem disposto para Deus não é um povo bem disposto para uma personagem. Para um personagem. Era um povo bem disposto para a palavra. O recado que aquele Deus comunica. Então que no dia de hoje você guarde isso para você. Esse povo bem disposto, ele vai viver um diferencial. Lá no livro do profeta Malaquias, como eu disse para você, lembra do teatrinho ali, do menino pregando para o outro para ele não ir tocar a bateria lá no boi? A Bíblia Sagrada diz que tem um memorial escrito diante de Deus para aqueles que temem ao Senhor e para aqueles que se lembram do seu nome. A Bíblia diz que Deus poupa essas pessoas. Tem tragédias acontecendo para todo lado. O que Deus faz? Deus poupa essa pessoa. E aí a Bíblia diz: então vocês vão ver outra vez a diferença do justo e do ímpio. Daquele que serve a Deus, daquele que não serve.
Preparar esse povo bem disposto era preparar um povo diferente. Um povo a quem Deus poderia abençoar e fazer deles referência para esse mundo perdido. Amém? E que Ele faça essa obra em você. Glória a Deus. Vamos fazer uma oração? Curve a cabeça. Pai, eu dei a Tua palavra, eles ouviram e receberam. E nós queremos pedir ao Senhor nesse momento que o Senhor nos prepare. Coisas lindas e especiais vão acontecer. A ideia de preparar um povo bem disposto é para que esse povo seja luz nesse mundo de trevas. Preparar um povo bem disposto é para que esse povo seja diferente no meio de pessoas que pensam errado da mesma forma. E nós estamos aqui te pedindo, ajuda-nos a andar na verdade, ajuda-nos a andar na palavra. Eu quero pedir que o Senhor mande a Tua bênção para as pessoas que estão em casa agora. Nós nos despedimos do povo de casa, desejando a bênção de Deus sobre a tua vida. Ô povo de Deus, que a bênção de Deus esteja sobre a sua vida em nome de Jesus. Você acompanhou essa mensagem poderosa com o nosso pastor? Pastor Jamil sempre muito usado por Deus. Pastor Jamil, ele é usado por Deus na palavra. E eu tenho a certeza, irmão, você que assistiu essa mensagem, que Deus falou ao teu coração. Pastor Jamil sempre fala assim, eu prego, mas quem fala é o Espírito de Deus. Pastor Jamil pregou. E eu tenho a certeza que o Espírito de Deus, ele falou ao teu coração durante essa mensagem. E se você colocar em prática aquilo que Deus falou com você, você vai ver Deus trabalhando na sua casa. Você vai ver Deus trabalhando na sua família. Você vai ver o Espírito de Deus ajuntando todas as coisas. Tem gente que fala assim, eu não sei por que a minha família não muda, eu oro e nada acontece. Irmãos, talvez está precisando que você venha parar e observar aquilo que Deus fala com você. Tem gente que não observa. O pastor prega, a palavra entra aqui e já sai pelo outro lado. Agora eu digo para você, se você colocar em prática aquilo que Deus usou a boca do pastor para falar com você, você vai ver sim uma transformação em o nome do Senhor Jesus, tá bom? E eu quero aqui abençoar a sua casa nesse dia, em o nome de Jesus. Mas também quero convidar você para sexta-feira. Sexta-feira na Igreja da Graça é aquele dia do poder. Sexta-feira na Igreja da Graça é aquele dia da oração forte. É dia de quebrar a maldição, é dia de mandar o mal embora, como o Senhor Jesus fazia. Ele chegou na casa de Pedro e a sogra de Pedro estava enferma, morrendo de uma febre muito forte. E ele foi ali, impôs as mãos sobre ela, repreendeu a febre, mandou aquela febre sair e logo aquela mulher se levantou. Talvez você que está me assistindo está passando por um problema de saúde grave. O médico falou que você tem poucos dias de vida. Não se desespere. Venha buscar a presença de Deus. Olha, Jesus, ele é o mesmo. Talvez você pense assim, peraí, mas esses pastores falam de milagre, esses pastores falam de expulsar o mal. E talvez você já até orou com alguém e nada aconteceu. Mas eu quero chamar a sua atenção. Muitas pessoas que foram curadas por Jesus, elas foram até ele. Claro, no caso de Pedro, na sogra de Pedro, Jesus foi até ela. Mas se você ler a Escritura, você vai ver que muitas pessoas vieram até Jesus e foram curadas, foram libertas. E eu quero convidar você para estar aqui conosco nesta sexta-feira. Sexta-feira nós atendemos aqui os irmãos em 3 horários, 9 da manhã, 3 da tarde e também às 7 horas da noite. Aquela palavra, aquela oração forte e o poder de Deus operando em nome de Jesus. Você que acompanha a Igreja da Graça, você já viu que em muitas campanhas de fé e milagres,
as pessoas tomam posse da bênção. Você vê o missionário orando, o pastor Jaime orando e as pessoas se levantando. E aqui na sede estadual do Maranhão é da mesma forma, tá bom? Nosso endereço, Avenida Guaxenduba, número 27, bem no centrão de São Luís. E eu quero ver você aqui tomando posse da bênção em o nome do Senhor Jesus, tá bom? Mas nós temos igrejas espalhadas por esta linda cidade. Eu quero trazer aqui para a nossa agenda de pastores os nossos amigos. Eles irão dar o endereço das suas igrejas e eu tenho a certeza que se você for lá, o poder de Deus vai operar em nome de Jesus. Olha, sexta-feira é muito forte ali na Igreja da Graça da Coab. Eu estou fazendo uma oração para desmanchar toda a macumba, todo feitiço. Você que for uma pessoa e vítima de feitiçaria, você tem sofrido com insônia, as coisas estão tudo amarradas, está tudo trancado na sua vida. Você diz assim, pastor, eu sou uma pessoa azarada, está dando tudo errado. Eu tenho certeza que uma oração de fé, uma oração forte, que eu quero fazer por você, vai dar jeito para esse seu problema. Então me procure nesse endereço, Avenida Jerônimo de Albuquerque, número 40, ali na Coab, 100 metros do posto Shell. É uma porta de esperança, é uma porta de recomeço para a sua vida. Atenção ao horário, 9h15 também, às 19 horas. Eu te espero, eu posso te ajudar no nome de Jesus. Sexta-feira de libertação, aquele dia onde oramos forte para desfazermos todas as obras malignas, tudo aquilo que tem tentado destruir, assolar, tirar a sua paz, a sua alegria, impedindo você de viver uma vida feliz. Você quer uma mudança, você quer uma libertação completa, esteja comigo. 3 horários especiais, 9 da manhã, 15 horas, como também às 19 horas, Estrada de Ribamar, quilômetro 7, número 20, bem no coração do Maiobão. Sexta-feira, fogo no capeta, da cabeça aos pés. Eu quero convidar você para esta sexta-feira, 2 horários. 3 da tarde, como também às 7 da noite, você vir determinado, mandar o mal embora. Talvez você é uma pessoa que é vítima de um trabalho de feitiço, de macumba. Você dá um passo para frente, 3 passos para trás, nunca chega ao teu objetivo. Vamos dar um basta nisso, hein? Venha nos visitar aqui na Avenida Thales Neto, número 9, aqui no bairro do João de Deus. Nós desfazemos todo o trabalho do mal através do poder da palavra. Venha nos visitar, que Deus tem bênçãos para você. Sexta-feira de poder, sexta-feira de libertação, onde nós invocamos o poder do Deus Todo-Poderoso em favor das pessoas. Nós oramos muito forte, tem acontecido curas, tem acontecido libertação, milagres extraordinários. Pessoas estão sendo totalmente restauradas, suas vidas. Então venha, não fique de fora, venha participar conosco. Sexta-feira, na Avenida Guajajaras, número 2, bairro São Cristóvão. Ficamos ali próximo ao Mix Mateus Chirirical. São 3 reuniões, às 9, às 3 da tarde e também às 7 da noite. Que Deus abençoe a todos. Sexta-feira forte aqui na nossa igreja da cidade operária. 9 horas da manhã, às 15 e às 19 horas. Na avenida principal, unidade 203, número 61. É aquele dia onde nós oramos fazendo o que Jesus disse, colocando a mão sobre os enfermos para que eles sejam curados. Então, sexta-feira é aquele dia. Você que não dorme direito à noite, insônia, pesadelo, você vê vulto, ouve vozes, você sente como se alguém estivesse andando com você, sente como se as coisas, ou seja, não estivesse do jeito que deveria de ser. Eu chamo você para estar comigo sexta-feira, 9, 15 e 19 horas, em nome de Jesus. Glória a Deus! Convoco você para estar conosco nessa sexta-feira, vai ser muito forte. Vai ser muito abençoador você estar ali conosco, porque nós temos nos consagrado para te ajudar a ser livre de todo mal, a alcançar a tua vitória, a sair das mãos do inimigo. A Bíblia diz que foi para a liberdade que Cristo te libertou e Ele quer que você esteja livre em nome de Jesus. Anote aí o nosso endereço, Rua 8, número 15, quadra 16, em 3 horários, às 9, às 15 e às 19 horas, em nome do Senhor Jesus.
Glória a Deus! Eu quero fazer um convite mais do que especial. Nesta sexta-feira, reunião de libertação. Você que está com um problema familiar, emocional, conjugal, ou seja, em qualquer área da sua vida, e você quer se livrar desse problema, se livrar dessa situação que tem trago tristeza, sofrimento para você e para sua casa, eu convido você a participar da nossa reunião. Nós temos 2 cultos, às 9 da manhã e às 19 horas, no nome de Jesus. Venha tomar posse da sua bênção, da sua cura, do seu milagre. O nosso endereço é Avenida Contorno Norte Sul, número 13, Quatraque, Primavera. Tem que tomar uma atitude de fé. Talvez você mora pertinho da igreja. Talvez você mora pertinho aí da igreja do São Cristóvão, ou da igreja ali do Anjo da Guarda, ou você mora pertinho da igreja da Cidade Operária. Esteja lá com o pastor Eduardo e você vai ver o poder de Deus operando na sua vida em o nome do Senhor Jesus, tá bom? Venha e seja abençoado para a glória de Deus.